Oi, amados. Estamos estudando os arcanos da corte do naipe de copas. Nós vimos que a rainha representa a maturidade do elemento água de forma interiorizada, de forma pessoal. Você com seu próprio castelo interior. Então, se a rainha cuida do próprio castelo, representando o que tanto homens e mulheres têm como necessidade de desenvolvimento pessoal, cuidar de si mesmo, da própria vida que é recebida, o rei nos lembra que a gente precisa colocar isso no mundo também, não viver apenas isolados. Nós chegamos finalmente no nosso último arcano menor. Todos os outros arcanos foram estudados aqui. E a passagem por cada um deles nos ensinou que é tudo muito mais complexo do que simplesmente virar uma carta e trazer uma resposta direta para uma questão pessoal nossa. Dito isso, vamos para o Rei de Copas. Na imagem nós vemos o nosso Rei de Copas sentado em seu trono, cercado pelas ondinas, os elementais da água. Em sua mão ele carrega um cálice com símbolos. Ele é o rei desses símbolos, ele é o Rei de Copas. Enquanto a rainha cuida de si, para poder eventualmente poder cuidar de alguém, o rei é aquele que leva para o mundo esse cuidado. Porém, o objetivo do rei não é necessariamente cuidar. Ele tem mais a ver com uma espécie de estruturação. Ele é o rei. Ele é aquele que serve de exemplo de alguma forma. Então, o Rei de Copas representa a maturidade diante da jornada que a gente estudou aqui no naipe de copas. No início da nossa vida, a gente pode ficar completamente desolados diante da impermanência. Mas, à medida que a gente avança, que a gente vai amadurecendo, a gente vai aceitando como a vida é. Não que necessariamente o passar do tempo e o chegar da idade seja sinônimo de amadurecimento para todo mundo. Porém, querendo ou não, a gente vai sendo lapidado pelas experiências da vida e isso traz uma certa maturidade, sim. O que pode acontecer é que nem todo mundo elabora e assimila o que acontece na própria vida muito bem. Então passa de uma forma muito vaga uma experiência que poderia ter significado muito mais, por exemplo. Dando o exemplo do nosso novelo de linha, estudado na Rainha de Copas, onde a gente vai entender que questões emocionais podem ser vistas como um novelo de linha, do qual a gente tem o conteúdo todo na nossa mão, mas para poder a gente entendê-lo, a gente precisa desenrolar esse novelo. E enquanto a rainha cuida do próprio novelo de linha, das próprias emoções, o Rei de Copas é aquele que cuida do novelo de linha das outras pessoas também. Um exemplo simples do Rei de Copas são os terapeutas. Aqueles que estudam a vida dos outros, que buscam ajudar a desenrolar esse novelo. Então observe como eles são necessários uns aos outros, o rei e a rainha. Uma pessoa que desenvolve apenas o Rei de Copas, por exemplo, é uma pessoa que às vezes pode conseguir ajudar muitos outros, mas não ajuda a si mesmo. Ele faz muito para fora e pouco para dentro. Uma pessoa que vive apenas polarizado na Rainha de Copas é uma pessoa que consegue fazer muito para si, mas não necessariamente compartilha isso com o mundo. Então, nós precisamos do rei e nós precisamos da rainha, sejamos homens, sejamos mulheres. O Rei de Copas carrega consigo uma taça, um cálice, uma copa, com símbolos fluindo dele. O que são esses símbolos? Quando a gente fala do elemento água, um elemento extremamente subjetivo e difícil de compreender às vezes, nós podemos entendê-lo como as emoções, de forma simples, a imaginação, onde na imaginação nós encontramos as infinitas possibilidades, e é necessário existir a maturidade também diante da imaginação para poder a gente não ficar muito perdido, para poder a gente não perder o nosso precioso tempo de vida em fantasias. E também nós devemos considerar que o Rei de Copas é aquele que tem a compreensão a respeito dos símbolos.
O tarô, por exemplo, é um estudo simbólico. Então, esses símbolos que aparecem no cálice do rei podem ser os símbolos do tarô, os símbolos encontrados na psicologia, os símbolos astrológicos. E os símbolos, eles são uma forma de linguagem do ser humano. Se você desenvolve conhecimento e integração de determinado símbolo, aquele símbolo se torna vivo em você. Como isso pode ser traduzido? Se você estuda uma carta, um arcano, por exemplo, e busca mais de uma fonte de informação a respeito desse arcano, você está alimentando o símbolo dentro da sua consciência. Então, quando você olha para aquele arcano em algum momento, ele tem uma rama de informações que flutuam na sua mente só de você olhar para ele. Então, se você estuda o tarô, quando você pega um baralho comum, por exemplo, e olha para um rei de copas, para um 2 de paus, para uma rainha de paus, uma rainha de espadas, elas deixam de ser apenas cartas de um baralho comum e passam a ser cartas com informações. Isso são os símbolos. E esse justamente é o domínio do rei de copas. Enquanto os outros reis cuidam das outras áreas da vida, o rei de copas cuida dessa subjetividade. Isso enriquece a vida muito. Porque a vida, além de ser racional e linear, ela também é circular e simbólica. Então, se você passa por determinadas situações na sua vida, onde você se sente fortemente abalado emocionalmente, se você tiver um bom acompanhamento simbólico, numa terapia, por exemplo, então numa autoinvestigação, você consegue lidar com aquela situação com muito mais riqueza. E essa riqueza, ela não pode ser vista, ela não pode ser vendida e nem comprada. Ela é desenvolvida como consciência. As ondinas ao seu redor são os elementais da água. Os elementais da água explicados de forma simbólica é como se fossem a vida daquele elemento. Se o elemento água tivesse uma vida, por exemplo, ele seria as ondinas. Se o elemento fogo tivesse vida, ele seria as salamandras. Isso é uma forma de ilustrar o elemento. Aqui elas estão aliadas a ele porque elas confiam que ele tem capacidade suficiente para poder lidar com o elemento água. Às vezes a gente terá maturidade em algumas questões para poder lidar com isso sozinhos, para poder lidar com isso na vida de outra pessoa, mas não em todas as áreas. Isso vai nos mostrando que a gente sempre terá as nossas ingenuidades e as nossas maturidades. Oculto junto ao rei de copas, nós encontramos o imperador. O imperador é aquele que dá as leis, a ordem. Então, para poder a gente desenvolver também inteligência emocional, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de ordem, a gente precisa de limitação. Caso contrário, fica tudo muito incompreendido, tudo muito incerto. O que na verdade é um símbolo se você não der limitação para ele. Fica tudo solto, fica um monte de fantasia, um monte de imaginação, um monte de questões que você sente que podem ser reais, que ressoam com você, mas se você não der contorno, se você não trouxer uma lei para isso, você não necessariamente consegue assimilar na sua consciência. Então, quando a gente está estudando o tarô, por exemplo, quando a gente dá uma contenção para o símbolo, quando a gente entende o símbolo, observa o que está sendo dito, quando a gente busca em mais fontes, a gente está de alguma forma estruturando aquele símbolo na nossa consciência. Esse seria o imperador junto do rei de copas. Então, quando o rei de copas sai numa leitura, ele está nos convidando a observarmos a respeito da nossa maturidade emocional. Como você tem lidado com as águas que te cercam em relação a outras pessoas. Uma pessoa, por exemplo, seja um homem ou uma mulher, que está lidando com uma criança, a criança não necessariamente tem contenção emocional. E o adulto, será que tem? Será que ele consegue lidar com as emoções daquela criança? Tudo isso vai representar se o rei ou a rainha de copas estão ou não desenvolvidos no adulto. A criança não ter contenção é compreensível. O adulto
como autorresponsabilidade, precisa buscar isso para a própria vida. Nada é tão simples, porque a gente não está falando de definir-se como um rei, como uma rainha ou algo do tipo. A gente pode ser rei em alguns momentos, mas nem sempre. A gente pode ser rainha em alguns momentos, mas nem sempre. Os arcanos da corte, de alguma forma, eles representam uma forma estática daquele símbolo. Mas ninguém é uma rainha ou um rei de forma pura. Ninguém é um arcano de forma pura. Nós somos todos eles. Nós vivenciamos todos eles. Então, se ele sai numa leitura, ele está pedindo para você observar isso na sua vida, ou se existe alguém assim na sua vida. Uma pessoa que serve de exemplo de contenção emocional, uma pessoa que você sente que é um refúgio emocional para você. Tudo isso pode representar um rei ao seu redor, que de alguma forma está servindo de exemplo, de estrutura, para que você construa a sua própria estrutura emocional. O nosso objetivo aqui, durante o nosso desenvolvimento, é criar independência real. Não apenas independência financeira, mas independência emocional, independência de pensamento, independência de ser, independência de você poder escolher sem se punir. Apenas de acordo com o que você sente que parece coerente com a sua verdade. Então, com isso, nós finalizamos os nossos arcanos menores. Nós estudamos todos os 56 arcanos aqui. Não pretendo parar com a jornada. Ainda quero aprofundar mais esses símbolos. Porque como nós estamos falando de símbolos, a gente conseguiria falar disso aqui por mais uns 30 anos. Para mais. Então vamos lá. Vou seguir adiante e vou analisar, vou estudar, vou pensar o que eu trago aqui de agora adiante. Até breve.